Oração eficaz. Qual é a oração eficaz? Qual é a oração que funciona? Tem gente que pergunta isso. Uma vez me perguntaram, pastor, qual é a oração que funciona? Oração tem que funcionar, oração é como máquina que você coloca lá e liga e faz funcionar. Não, Deus não é máquina, oração não é máquina. Alguém pensa, é aquela oração emocionante, aquela emoção na oração, alguns choram, oram, falam até em palavras que a gente nem consegue entender. Essa é a oração poderosa. Eu não acredito em oração poderosa. Eu acredito no Deus poderoso, que responde a oração que é feita com fé, com humildade. Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar, eles pediram, mostra como orar claramente, mas eles não oravam. O povo judeu até hoje, os religiosos judeus, eles fazem orações que são repetições de orações que já estão ou foram escritas nos Salmos, ou orações que são escritas por rabinos no decorrer do tempo, e eles recitam em geral essas orações em hebraico. E a maioria deles não entende o que fala, porque os judeus do mundo todo, eles não falam hebraico, falam hebraico lá em Israel, mas os judeus são judeus, os judeus brasileiros falam português. Os judeus que moram na Rússia falam russo. Um ou outro, um rabino que estude mais, vai falar hebraico, vai ler em hebraico, mas nem sempre entendem o que falam. Por isso que Jesus condena as repetições. A oração não pode ser uma reza e uma repetição. Alguém falou, pastor, se eu orar todo dia o Pai Nosso, Deus não vai se agradar mais? O Pai Nosso não foi feito para reza, tanto é que tem duas versões na Bíblia. Lucas, mais resumido, e Mateus, um pouco mais estendida a oração. São modelos de oração. A oração eficaz está aqui, uma das lições sobre ela, 1 João 5, de 13 a 15. Espero que dê para ler. Não sei se dá para ler. Dá para ler daí? Lá atrás também? Então vamos ler juntos. Vamos ler todos? Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pai querido, torna clara a palavra tua a cada um de nós, é o que rogamos agora em nome de Jesus. Amém. A primeira declaração diz: essas coisas foram escritas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Crer no nome do Filho de Deus é crer em Jesus. Crer no nome não é apenas crer na expressão Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Tem gente que entende que se falar Jesus, 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 na hora da dificuldade, vai ter uma ação especial de Deus que vai chegar e resolver a coisa. E não é, quando a palavra de Deus fala nome, ela não está falando na palavra que distingue, como o Sebastião, ou o João, ou o Cleide, ou Maria, Gabriela, não é isso. Quando a Bíblia fala em nome, se refere a caráter. Por isso que as pessoas mudavam de nome. Características. As pessoas podem ter evolução no seu caráter ou características, até características físicas. Quando nasceu o irmão de Jacó, Esaú, a palavra Esaú, sabe o que significa? Cabeludo. Ele era peludo. E ele nasceu assim, por isso que ele é chamado Esaú. Num determinado momento da vida, ele demonstrou não ter um caráter tão firme, e ele tinha direito a liderar o clã, e por isso era chamado direito da primogenitura, e ele teria uma herança até maior, e a bênção especial do pai, Jacó, aliás, Isaac daria uma bênção especial, era o pai, a bênção do pai era muito importante para o primogênito. Ele chega um dia com muita fome,
e ele parece que pensava mais com o estômago do que com a cabeça. Quando ele chega e ele sente o cheiro de uma comida lá, que a Bíblia diz que eram lentilhas vermelhas, ele fica tão esfomeado que o irmão fala: você quer? Eu quero. Tudo bem, então vamos fazer. Você tem dinheiro? Não, não tenho. Então a gente faz uma troca que você cede o direito da primogenitura para mim. Eu dou qualquer coisa para você. E ele cede e come. Por causa disso, por causa dessa bobeira que ele deu, da bobagem que ele fez, ele passa a ser chamado de vermelho, que é Edom. Toda vez que você ouve da terra dos edomitas, são os descendentes de Esaú, que passou a se chamar vermelho, por causa da bobagem que ele fez, por conta de uma comida que era vermelha. Esaú, o cabeludo, se torna o vermelho. Nas mudanças de características, poderiam ser físicas, conforme a região, ele muda o nome, porque muda a maneira como é chamada, que seria praticamente um apelido. Então, quando se fala no nome do Filho de Deus, Jesus significa Yeshua, que significa salvação de Deus, o Deus que salva. É crer que aquele homem que nasceu lá em Belém, filho de uma virgem, veio da parte de Deus para salvar da condenação do pecado, para salvar da natureza pecaminosa, para salvar o mundo de uma situação terrível, libertar as pessoas. Quando você crê em Jesus como o que salva, a salvação que vem de Deus, você o reconhece assim, isso é crer nele como Salvador. Você que crê nisso, você já tem a vida eterna. E aí você pode ir confiantemente ao Pai. Então, a oração, primeiramente, para ser recebida pelo Pai, tem que ser feita por quem já recebeu o Filho. A oração é para quem vai em nome do Filho, porque creu que Jesus é o Salvador. Quem tem Jesus como Salvador, quem o recebeu, este agora se dirige a Deus como o Pai. E confiantemente, esta é a confiança. Quando você se chega a Deus, você tem que chegar a Ele como o Pai. Quando Jesus Cristo vai dar a oração dos discípulos, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, por que é chamada de oração do Pai Nosso? Porque ela começa com Pai Nosso. O ideal é você sempre orar a Deus, o Pai. Ah, mas eu gosto de orar para Jesus. Jesus é Deus. Mas Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Ele como o Pai. Mas quem ora para Jesus está orando errado? Não está orando errado, mas didaticamente não é o melhor. Deus nem precisaria da minha nem da sua oração, porque Ele já sabe tudo o que eu e você precisamos. Mas Ele quer que eu e você oremos porque nós precisamos orar. Porque nós precisamos lembrar sempre que nós precisamos, que nós dependemos, que nós não somos autossuficientes. Por isso Ele deixa a gente chegar até aquele ponto em que a gente é obrigado a falar: Senhor, opa, que bom, agora eu estou aqui. Você vai sentir minha presença. Ele quer que você reconheça. A oração é o exercício de humildade. E neste momento, é importante você saber que Deus, como o Pai, é quem te atende. Pai que provê, Pai que dirige, Pai que cuida, Pai que ama como uma mãe. Ainda que a mãe desprezasse o seu filho, eu não te desprezaria, diz o Senhor. Quando Ele fala em colocar no colo, eu já tenho falado sobre isso, Ele nos ama como mãe. Quando você fala Pai, você está se referindo àquele que é Pai, que provê, que sustenta e que é como aquele que ama e nos ama com o amor de uma mãe. Amor incondicional. Por isso eu posso ter confiança. E é importante, alguém disse uma vez, que quando você ora e dirige a sua oração a Deus, o Pai, é como se você estivesse conversando com alguém, olhando no rosto. Você já conversou com alguém que ficou olhando para baixo o tempo todo?
Parece que ele está conversando com o seu pé. Não é estranho? A posição daquela pessoa não é boa para ela. Quando eu converso com alguém, eu tenho que olhar nos olhos. É importante para mim e para a pessoa eu saber que eu estou falando. A pessoa sente confiança e eu sinto confiança em conversar. Agora, essa posição de ficar olhando para baixo, para cá, é estranho. Ao dirigir a sua oração, dirija a Deus o Pai, sempre. Você tem que ir no Filho. Por isso que Jesus disse, em meu nome. A minha oração é recebida e eu sou recebido porque eu fui salvo por Jesus, não por mérito algum meu. Ah, Deus sabe que eu mereço. Quem fala assim já começou a desmerecer tudo, porque ninguém merece nada. Aliás, nós merecemos sim. Falamos domingo sobre isso, alguém lembra? Eu mereço o inferno. Eu mereço o inferno. Se você disser isso também, é uma questão sua. Eu mereço o inferno. Nada eu mereço de Deus. Sou recebido por Deus pela graça, por Jesus. Sou recebido por Deus pela misericórdia. Nesse sentido, a oração vai ser recebida pelo Pai por meio do Filho. Agora, quem é que faz que tudo isso aconteça e seja efetuado? O Espírito Santo. Na oração eu não preciso falar com o Pai, eu não preciso falar com Jesus o Filho e com o Espírito Santo. Eu já vi pessoa falando até com o diabo em oração. Nunca falar com o diabo. Nunca. Ah, eu tenho que repreender o diabo. Você não tem que repreender nada. Ele já está repreendido, ele já está preso, amarrado. Você repreende se alguém estiver endemoniado. Mas na hora da oração, o diabo está lá embaixo. É você com o Pai. Confiança, não medo. Quem vai assim, tendo que amarrar o diabo toda hora, até na hora da oração, é porque não está com fé. Confiança. Confia que Deus está ouvindo. Confia que Ele está e vai responder a sua oração, dando o melhor no melhor tempo. Confiança. E por isso nós podemos ter certeza que Ele nos responde se pedirmos o que é de acordo com a vontade dEle. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Ora que Deus revela para você a vontade dEle. Se aquilo que você está pedindo não é da vontade dEle, Ele vai moldar o seu coração ao coração dEle. É importante isso. A oração não muda o coração de Deus. A oração molda o meu coração à vontade de Deus. Vamos dizer isso? Diga em casa também. A oração não muda o coração de Deus. Repita. A oração não muda o coração de Deus. A oração molda o meu coração à vontade de Deus. Porque Ele é Deus. Ele é quem sabe. Agora eu vou orar, mesmo que eu esteja orando aquilo que não é o ideal, mas eu vou. E se eu estiver orando com sinceridade em nome do Filho, o Pai vai mostrar para mim. E Ele vai trabalhar o meu coração. E eu vou entender o que é melhor e vou pedir o que é certo. Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, já podemos saber que Ele vai responder e dar o que nós precisamos. Porque vamos pedir a coisa certa. Por isto, se você está com um problema específico e você está orando muito por um problema, é bom orar. Peça a Deus. Mas chega um momento em que é bom você começar já a agradecer. Senhor, eu te agradeço. Toda hora que vir aquela coisa no seu coração, diga assim, Senhor, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está respondendo a minha oração em relação a isso. Faça essa afirmação de fé. Eu te agradeço porque o Senhor está respondendo a oração que eu tenho feito sobre este assunto. Oração eficaz. Oração que é feita ao Pai, em nome de Jesus, o Filho, por quem tem Jesus como Salvador e Senhor, pelo poder do Espírito Santo. E Ele responde a oração. Na hora certa, do momento certo. Pai querido, completa tudo que tem sido falado aqui para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pelo Teu cuidado, somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ama missões e toca no coração das pessoas, ó Deus, e as pessoas se movem na Sua direção
para que elas sejam abençoadas e poder abençoar outras vidas também. Muito obrigado, Pai, pelo coração generoso de cada irmão que tem contribuído com seus dízimos, com suas ofertas. Senhor, quão maravilhoso é, ó Deus, poder cooperar de uma forma tão significante como a nossa igreja tem feito, poder avançar, ó Deus, na pregação e na propagação do Evangelho. E sabemos, Senhor, que a tua igreja, esta igreja é abençoada, porque o teu povo tem um coração generoso, e o Senhor sempre abençoa um coração generoso. Continua a nos guardar, continua a nos abençoar, que nós possamos sempre, ó Deus, em todo tempo, em todo momento, ter uma vida de oração íntegra, ó Deus, sincera, completa diante do Senhor, para que nós possamos andar sempre na tua presença. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa cada irmão, cada lar representado, cada irmão que está em casa nos acompanhando. Derrama, Senhor, do teu amor, da tua graça, do teu cuidado. Tenho certeza, Senhor, que nós vamos superar muito mais as ações missionárias que o Senhor tem dado a cada um de nós. O desafio, nós vamos continuar avançando, superando, ó Deus, as expectativas. Nós te louvamos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã. Deus abençoe.